Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 27 de abril de 2021. Cavalos perdem status de seres que se têm dor e angústia em Santa Catarina. Parte 2. A estudante de Direito Isabelle Delevolpe teve uma surpresa ao descobrir a aprovação de uma lei de 2018 em Santa Catarina. Do dia para a noite, os deputados haviam mudado de opinião sobre o sentimento dos cavalos. Para eles, os equinos não eram mais considerados seres que sentem dor e angústia, ou seja, não seriam mais sencientes e perderiam o status de sujeito de direito em todo o estado catarinense. A estudante buscou uma justificativa para a mudança, mas deu com a cara na parede. A emenda não dá detalhes. Não tinha como explicar a retirada, diz em entrevista à ECOA. Em 2018, a espécie foi incluída no Código de Proteção Animal que já existia desde 2003, mas os parlamentares voltaram atrás na atualização menos de um ano depois. Em Santa Catarina, apenas gatos e cachorros usufruem oficialmente de direitos, têm dor, angústia e senciência, capacidade de ter consciência sobre as próprias sensações e sentimentos. A exclusão dos cavalos passou despercebida até 2020, quando Isabelle escreveu um artigo sobre o tema durante uma aula. A discussão, porém, não se restringiu à universidade. O debate ganhou contorno filosófico, jurídico, político e científico em torno do que é a consciência e sobre o relacionamento mantido entre seres humanos e animais. Apesar disso, o mistério sobre a exclusão dos cavalos continuava. Não tinha como saber, disse. Escolha seria especista no artigo divulgado em uma publicação jurídica. A Universitária de Direito na Universidade Federal do Paraná UFPR defende que a retirada dos cavalos é inconstitucional e quebra o princípio jurídico da vedação do retrocesso. Ou seja, a Constituição Federal garante que um direito não pode ser revisto de uma hora para outra. Isabelle argumenta que a lei é especista. Quer dizer, delimita o número de espécies escolhidas como sencientes a partir da relação do ser humano com determinados bichos, não de acordo com a ciência. É o mesmo raciocínio usado para proteger animais domésticos mais tradicionais. A defesa de gatos e cachorros como sujeitos de direito é justificada por eles serem sencientes. Então, não há lógica em excluir animais que também são sencientes, diz. A estudante também aponta um suposto interesse de associações de criadores, corredores de cavalo e de exportadores de carne de cavalo nos portos de Santa Catarina. Em 2017, 115 mil dólares de carne de cavalo teriam saído do porto catarinense de São Francisco do Sul, uma participação menor em comparação a Santos e Salvador. Os maiores clientes são a Bélgica, Rússia e países na Ásia. Em novembro de 2020, Isabelle foi premiada pelo artigo em uma conferência mundial sobre bioética e direitos dos animais. O reconhecimento é parte de um longo bate-cabeça entre juristas, cientistas e políticos sobre a proteção animal. Humanos não são os únicos sujeitos de direito perante a Constituição. Biomas naturais, animais e até mesmo espólios e propriedades têm direitos para protegê-los. Além do Congresso, os estados têm autonomia para criar códigos sobre como tratar cada animal. Projeto de lei vem a galope. O deputado federal Darcy de Matos, então deputado estadual em Santa Catarina, é o criador da emenda que tirou os cavalos da lista de seres sencientes. Os cavalos têm sentimentos, tanto quanto cães, gatos ou até mais, diz.
Mas houve uma pressão muito grande, explica. Ele afirma ter sido pressionado por associações tradicionalistas do estilo de vida gaúcho. Na prática, são grupos do sul que tentam emular as tradições dos primeiros habitantes, como rodeios e o laço onde um cavalo corre atrás de um boi, laçado pelo cavaleiro. À época, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a vaquejada não seria mais permitida no Ceará. A decisão dividiu os ministros da corte. Em 2015, os parlamentares catarinenses também tinham proibido a chamada puxada, atividade em que um equino puxa até 1 tonelada de pedras por um terreno com lama e sem a ajuda de uma carroça. Segundo Darcy, as proibições causaram receio de que as ONGs ou juízes promovessem a mesma proibição contra os rodeios em Santa Catarina. Fiz a emenda achando que iria ajudar os tradicionalistas. Todos, mesmo sabendo que os cavalos são sencientes, entenderam que a lei seria utilizada para coibir os tradicionalistas, explica. Ele afirma que considera o cavalo consciente sempre será. Falei que eu tiraria a emenda se quisessem, mesmo acreditando que o cavalo é senciente. Darcy, que disputou as eleições para prefeito de Joinville neste ano, faz campanha em prol dos animais nas redes sociais. O deputado não especificou qual grupo teria o pressionado pela derrubada da emenda. A reportagem de Eco entrou em contato com o grupo tradicionalista catarinense GTC para entender se houve envolvimento com o caso. Sueli Inês Arruda Issa no Jornal do Instituto Espírita de Educação de Juago 2013 esclarece que somos eternos caminhantes. Estamos sempre aprendendo e avançando na escala evolutiva. No capítulo 4 em No Mundo Maior, Calderaro, mentor de André Luiz nos diz voltamos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, através dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por cisparidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo, antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Os atributos do espírito humano, como a inteligência, o raciocínio, o instinto, a memória, também são encontrados nos animais, embora menos desenvolvidos. Isso nos leva a concluir que o homem atravessou a escala zoológica para chegar a ser homem. Podemos traçar paralelos entre nossas atitudes e as atitudes dos animais, chegando muitas vezes a nos assemelharmos a eles. Reconhecemos em alguns momentos ou em algumas atitudes a fera existente dentro do ser humano, quando requintes de maldade em assassinatos, em guerras os impulsos instintivos se sobrepõem aos espirituais, aliados a uma inteligência perversa. Tão próximos a nós, nos auxiliam por exemplo em necessidades específicas cão para caça, para guarda, pastores de rebanhos, no trabalho policial, guia de portadores de necessidades especiais, etc. Em Gênese da Alma, Cair Barchutel sinaliza assim como o espírito de ordem, de obediência, o amor ao próximo, o sentimento de piedade que são bem desenvolvidos nas abelhas. No caso das formigas, além de tudo, sabem fazer distinção do tempo, preparam os seus celeiros, abastecem-nos para poder alimentar-se no inverno, quando escasseia a vegetação. Nas suas lutas contra os outros insetos, as formigas não abandonam no campo os seus feridos. Nota-se um corpo de ambulância, que percorre o local a recolher feridos.
verificam-se entre os seres inferiores, sentimentos do bem e do mal, do justo e do injusto, finalmente de caridade e de espírito de sacrifício. Representam também os animais, fonte de afeto e muitas vezes de apego extremo no relacionamento com o homem. Podemos também citar a zooterapia, que é um conjunto de procedimentos que visam auxiliar o paciente para a melhoria de seu quadro clínico, mediante a utilização de animais. Mas podemos também citar casos de abusos, maus tratos, agressões, e tantas outras atitudes vindas dos homens em relação aos animais, que ultrapassam as atitudes observadas por nós entre os próprios animais, que reagem violentamente por motivos de sobrevivência, defesa, instintos que eles contam como ferramentas adequadas ao estágio evolutivo em que se encontram. Se olharmos o mercado consumidor que se estabeleceu para os animais, transferindo-lhes necessidades desequilibradas de consumo do ser humano, como sendo importantes para eles, confirmamos assim que estamos doentes e adoecendo o nosso entorno. Respeitemos os animais, cuidemos bem deles, mas cuidemos em primeiro lugar de nós mesmos, buscando o nosso esclarecimento, cuidando de nossas feridas espirituais e afetivas. Observemos como os animais são enfeitados, muitas vezes encobrindo sua beleza natural, perdidos em laços, perfumes que agridem seu olfato sensível, adereços, etc. Simbolizando muitas vezes afetos desperdiçados do ser humano para outro ser humano. Não necessitamos de tantos enfeites externos, de tantas roupas, de tantos acessórios, de tantos, para sermos felizes. Necessitamos sim acessarmos cada vez mais nossa essência real. Termos em nossas mãos o controle da expressão do nosso ser. Afagar um animal, respeitando, reconhecendo como um companheiro em nossa vida é digno, mas paremos para uma reflexão: como anda a minha afetividade de um modo geral? Estou direcionando a maior parte do meu afeto ao animal. Por quê? Como posso redirecioná-lo ou redistribuí-lo? A vida é a grande oportunidade de autoconhecimento e autoburilamento. Acalmemos nossa mente, criando espaço para reflexões, para novas descobertas e com isso novas atitudes. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.